Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Terceiro ano, para a aula de hoje nós vamos precisar do livro didático de vocês. Isso mesmo! Só que o livro que nós vamos utilizar hoje é o livro parte 1, tá bom? A revisão da aula de hoje vai ser do livro parte 1. O livro parte 2 vocês deixam guardadinho aí do lado, que nós vamos utilizar mais pra frente, tá? Na próxima semana. Então, se você ainda não buscou o seu livro, não esquece de passar lá na escola pegar o seu livro parte 2, porque de semana que vem em diante nós vamos usar somente o livro parte 2. Combinado? Mas para a aula de hoje, livro parte 1. Então, se você precisar, pausa esse vídeo, busca o livro, busca o lápis e a borracha também e vamos começar a nossa revisão. Não esqueçam de prestar bastante atenção. Vamos iniciar a nossa revisão de ciências parte 1, tá bom? Então, para a revisão, vocês podem estar utilizando o livro de vocês para acompanhar a prof. E se vocês precisarem, pausa o vídeo, volta o vídeo, quanto tempo for necessário, tá bom? Mas prestem bastante atenção na revisão. Então, olha só. Nas nossas aulas, até o dia de hoje, nós aprendemos sobre os nutrientes dos alimentos. Quem lembra dos nutrientes dos alimentos? Então, os nutrientes dos alimentos são 4, certo? Esses que vocês estão vendo aqui são os nutrientes de carboidratos ou açúcar, tá? O carboidrato, ele fornece energia para o nosso corpo se manter em equilíbrio e realizar as atividades diárias. Então, é por isso que é importante comer carboidrato, porque ela vai nos fornecer energia. Mas nós também não podemos comer com muito excesso, porque os carboidratos também possuem o açúcar, ok? Outro nutriente dos alimentos são as proteínas, tá? As proteínas, elas são importantes na formação dos ossos, dos músculos e órgãos como a pele e ajudam no crescimento do organismo. Então, nós precisamos comer as proteínas para o nosso corpo se desenvolver melhor, certo? Aqui nas proteínas nós encontramos o leite, o ovo e principalmente as carnes, tá bom? Tanto carne vermelha quanto carne branca. Outro nutriente dos alimentos são os alimentos que possuem vitaminas e sais minerais, tá? Normalmente esses alimentos são frutas, verduras e legumes, tá? O que entra ali de vitaminas e sais minerais também são os peixes, ovos, tá? Então esses são alimentos ricos em vitaminas e sais minerais. Por que nós precisamos comer essas vitaminas e sais minerais? Porque elas são muito importantes para o crescimento do organismo e elas nos protegem contra o desenvolvimento de algumas doenças. Então, eles vão combater algumas doenças que tentam entrar no nosso corpo, certo? E o último nutriente dos alimentos são as gorduras, tá? As gorduras, elas desempenham um papel importante na manutenção da temperatura do corpo e também dá sabor para os alimentos. Então, nós precisamos comer gordura? Precisamos, porque mantém a nossa temperatura do corpo. Mas nós não podemos comer com excesso, tá? Não podemos comer muita gordura, porque daí pode prejudicar a nossa saúde. Mas, para manter a temperatura do corpo, nós temos que comer alimentos ricos em gordura também. Nas nossas aulas, nós também aprendemos sobre o prazo de validade e a conservação dos alimentos. Então, para avaliar a qualidade dos alimentos, nós temos que verificar várias coisas. Então, nós temos que prestar atenção no cheiro e na aparência dos alimentos. Temos que observar a data de validade do produto, tanto fechado ou aberto. Então, vocês têm que olhar na embalagem qual é a data de validade, até que dia que nós podemos consumir esse alimento. Tanto de um alimento fechado quanto aberto, tá bom? E nós também temos que verificar se as embalagens não estão abertas, amassadas, estufadas ou enferrujadas, que daí não prejudica o alimento. Olha só.
Aqui nós temos a imagem de uma carne embalada. Então, é uma carne industrializada, certo? Ela foi para uma indústria, foi embalada, preparada e vendida nos mercados. Então, neste caso, nós temos que observar se a cor da carne está bonita, se a embalagem não está furada e, principalmente, olhar o prazo de validade, que é até o dia que nós podemos consumir, né? Que ela está própria para o consumo. Depois dessa data, talvez ela não esteja boa para consumir. Quando nós falamos de um alimento natural, como o exemplo aqui da cenoura e do repolho, nós não temos uma data de validade, né? Mas nós podemos observar este alimento, ver se ele está bonito, se ele não está mofado, se ele não está com um cheiro ruim ou uma cor muito diferente. Então, nesses casos, nós temos que observar os alimentos. E por último, nós temos a conservação desses alimentos. Então, por exemplo, nesse suco de manga, ele tem uma data de validade, certo? Então, você pode abrir até tal dia. Mas depois que ele é aberto, depois que nós abrimos o suco de manga, nós temos que conservar refrigerado, ou seja, tem que deixar dentro da geladeira, senão ele vai estragar. E depois que nós abrimos esse suco, nós temos que consumir por até 2 dias. Depois que passar de 2 dias abertos, não pode consumir mais. Então, é um alimento que tem que manter conservado na geladeira, tá? Refrigerado. O leite em pó já é diferente. Ele é um alimento que nós podemos guardar ele no armário. Porém, ele também tem uma data. Então, depois que nós abrimos, nós temos que consumir o leite em pó em até 30 dias. E guardar no armário, certo? Em um ambiente fresco e seco. A mesma coisa acontece com os outros, o suco de goiaba, que ele pode ser conservado na geladeira e consumir até 7 dias, tá? E a manteiga, que também tem que ser conservada na geladeira e depois que abrir, tem que consumir em até 5 dias. Então, tem que prestar bem atenção para saber o tempo de conservação desses alimentos. Agora, na leitura das embalagens. Além do nome do produto, da data de validade e da lista de nutrientes que tem nas embalagens, também tem que ter nas embalagens diversas informações, ou seja, os ingredientes. Tudo que é utilizado para fazer aquele produto deve conter na embalagem, certo? Até porque na embalagem ele consta lá, contém glúten ou não contém glúten. Glúten é uma coisa que algumas pessoas têm alergia. Então, as empresas têm que deixar bem exposto na embalagem para todo mundo saber o que tem nesse ingrediente e o que não tem. Então, além da composição de ingredientes de um produto, na leitura de embalagem, nós também temos os produtos aditivos, tá? Esses produtos aditivos são substâncias que vão nos alimentos e que tem que conter lá nos ingredientes para as pessoas saberem. Então, lá dos produtos aditivos nós temos os corantes, que intensificam ou modificam a cor, tá, do alimento. Temos os aromatizantes, que é um produto aditivo que vai realçar o aroma, ou seja, vai realçar o cheiro daquele alimento. E temos também os conservantes ou conservadores, que é um produto que garante que os produtos durem mais tempo sem estragar, certo? Nós também vimos sobre a alimentação dos animais. Então, existem animais que são carnívoros, que são aqueles animais que comem somente carnes de outros animais. Por exemplo, o leão, que gosta de comer a carne da zebra. Então, o leão é um animal carnívoro. Temos também os animais herbívoros, que comem somente frutas, legumes, certo? E verduras, como, por exemplo, a girafa, que come folhas de árvore, come banana, certo? São animais herbívoros. E vimos também os animais onívoros, que comem tanto verduras quanto carne, comem dos dois, como por exemplo nós, os seres humanos, nós comemos as carnes e as frutas e verduras.
Nós também trabalhamos sobre as fases de mudanças da água. Quem lembra? Nós temos a fase da água que é o sólido, tá? Que é a água condensada. Então, por exemplo, nós colocamos uma água na geladeira, no congelador, e ela torna-se um gelo. Então, isto é água na forma de sólido. Temos também a água líquida, que é a água que sai da torneira, a água que nós tomamos banho, escovamos os dentes. E temos também a outra fase da água, que é o vapor. O vapor é quando a água líquida, ela ferve, né? Ela fica quente e ela passa para o estado de vapor, como por exemplo numa chaleira fervendo. Ela vai virar uma fumacinha, certo? Nessas fases de mudança da água, nós vimos o processo de fusão. O processo de fusão é quando o gelo passa do estado sólido para o estado líquido, ou seja, o gelo derrete e vira água. Esta é a fusão, certo? E também vimos sobre a solidificação, que é o processo inverso. É quando nós temos uma água líquida, certo? Que ela é exposta a baixas temperaturas, como por exemplo o congelador, e ela passa para o estado sólido, ela vira um gelo. Então este é o processo de solidificação. Agora, meus amores, que nós já fizemos a revisão, nós vamos realizar o questionário do Forms. Este questionário é uma atividade avaliativa, tá bom? Então, prestem bem atenção nas perguntas, a prof vai ler com vocês, vai explicar. Vocês podem abrir o link que a prof deixou no Classroom de vocês e vocês podem fazer junto com a prof. Então, enquanto a prof explica, vocês podem realizar também, tá bom? Tentem fazer sozinhos, certo? Depois a prof vai olhar as respostas de vocês. Então, aqui no questionário, na primeira parte, nós temos ali tudo o que nós vimos na revisão, certo? No segundo passo do questionário, vocês vão preencher tudo o que vocês já sabem. Nome completo, turma e professora e a data que vocês estão realizando essa atividade, ok? Agora eu vou explicar para vocês o exercício número 1. Qual é o nome que se dá aos animais que se alimentam somente de frutas e verduras? Então, vocês vão assinalar. São os carnívoros, os onívoros, os herbívoros ou os mamíferos? Qual é o animal que se alimenta somente de frutas e verduras? Vocês vão marcar a alternativa correta. Número 2. Observe a imagem e registre o prazo de validade do produto. Então, vocês vão observar esta imagem aqui, vão ver aonde está a data de validade dele e vão escrever a resposta aqui, tá bom, meus amores? Quando for perguntas que precisam de números, escrevam sempre com números, tá bom? E não com as palavrinhas, ok? Exercício número 3. Qual o nome do processo em que a água passa do estado sólido para o estado líquido? Vão escrever a resposta aqui no exercício número 3. Exercício número 4. Quais são os nomes dos produtos aditivos presentes nos alimentos? Lembra que nós vimos que existem alguns produtos aditivos dos alimentos? Será que tem corante, glúten, aromatizante e validade? Será que esses são os produtos aditivos? Ou será que são os corantes, os conservantes, aromatizantes e conservadores? Ou será que são os corantes, aromatizantes, conservadores e glúten? Vocês vão marcar quais são os produtos aditivos, ok? E por último, o exercício número 5. O alimento da imagem abaixo é rico em qual nutriente? Então, aqui nós temos o macarrão parafuso que nós chamamos. Este alimento ele é rico em proteína, carboidrato ou açúcar, gordura, vitamina ou sais minerais. Marca a alternativa lá. Depois que vocês realizarem este questionário do Forms, não esqueçam de clicar em enviar, tá bom? Que daí a prof recebe o questionário de vocês. Meus amores, boa aula, façam tranquilo e façam com calma.
Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Beijo, meus amores, e até semana que vem!